tá rindo aqui agora, que quinta-feira triste, né? Para quem gosta de futebol, triste por um lado, feliz por outro. O Inter fez 3-0 no Atlético Nacional, num show do Alan Patrick, o Alan Hat-Trick, eu vi hoje. Parabéns aos colorados, uma belíssima vitória na Libertadores. Agora, uma noite que teve incidentes muito tristes lá no Chile, lá entre Colo-Colo e Fortaleza. O jogo cancelado por falta de segurança. A torcida quebrou tudo, invadiu, porque havia falecido 2 torcedores fora do estádio. E aos 24 minutos do segundo tempo, o jogo foi cancelado por falta de segurança. Os jogadores do Fortaleza saíram correndo. E na madrugada já desta sexta-feira, um torcedor do Atlético Nacional foi assassinado aqui na Cidade Baixa. Lamentável. Que horror. E é importante dizer que foi uma briga com outro torcedor do Atlético Nacional. Não houve uma briga entre torcidas diferentes. Um que teria sido o agressor, não suspeito de ser o agressor, está hospitalizado no HPS. E o outro veio a falecer na madrugada desta sexta-feira aqui em Porto Alegre, 2 torcedores colombianos. Lamentável que eles venham acertar suas contas aqui em Porto Alegre. Mancha um pouquinho a nossa imagem, mas é importante dizer que foi uma briga entre eles. E aqui também não tem essa história de, eu não quero botar a culpa num ou no outro. É lamentável que tenhamos desfechos assim para algo que é para diversão, que é algo que é para entretenimento. Independente de ser aqui, né, ou ser em qualquer lugar, é lamentável que isso ocorra. Exatamente. Ainda e sempre, né? Porque vamos combinar que essas brigas de torcida não terminam. Bom, se a gente lembrar, teve um Grenal aí que o Vijaçante foi atingido por uma pedra. Exatamente. E se pega mais em cima, poderia ter matado o jogador do Grêmio. Teve aquele incidente daquele rapaz que entrou no gramado com uma criança no colo para chutar um jogador do Caxias. Isso, pra Teve mim... outra ocasião de um celular que foi atirado no rosto do jogador que era do Grêmio, o Lucas Silva, que hoje está no Cruzeiro. Acho que até parou, o Lucas está reserva ainda. Acho que ele é reserva do Cruzeiro. Quer dizer, isso não é futebol. Não. Isso tá são longe de ser. Bandidos infiltrados em torcidas. Tá? Bom, as pessoas erram, inclusive esse menino que acabou invadindo o gramado com uma criança no colo, depois foi identificado, enfim. E falando dessa criança, isso que eu ia dizer, isso depõe contra totalmente as pessoas irem ao estádio, né? Mulheres, crianças, enfim. E os pais sempre gostaram, né, de poder levar os seus filhos e filhas ao estádio. E hoje o ambiente ele já é mais propício para crianças e mulheres. Agora, não que antes não fosse propício, mas ele já é mais frequentado, só para deixar claro aqui. Sempre foi o desejo de que mulheres, crianças pudessem ir a jogos a hora que quisessem. As pessoas estão entendendo que tem que explicar, daqui a pouco sempre tem aquele clube do ódio, né, que sublinha. Corneta. O que eu quero dizer é que o ambiente ser propício para as mulheres estarem lá, sem a preocupação que serão importunadas, que serão hostilizadas, serão abusadas. É isso que eu quero dizer. Hoje já se tem então uma cultura um pouco melhor em relação a isso. As mulheres frequentam o estádio sem problemas, crianças também. Mas tem esses pontuais, vou dizer cidadãos aqui, essas pontuais pessoas que não têm aí a responsabilidade de manterem-se de uma forma correta dentro de um ambiente coletivo. E acaba acontecendo tudo isso. Não, é que daí a gente nunca sabe, entendeu? Em que momento vai estourar uma briga. Pois é. E eu, francamente, por exemplo, criança, eu teria muito cuidado. E ninguém me contou. Eu vi o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu fui no jogo Grêmio-Corinthians na Arena. O Grêmio perdeu, um golaço do Memphis Depay e despediram do Jeromel. Eu fui no jogo, eu estava no camarote atrás da goleira à direita das cabines de rádio, a cabine do lado sul, né, da Arena. Eu estava abaixo da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians estava à minha direita, acima. E durante o jogo, os torcedores do Corinthians atiraram sacos com urina para baixo para quem estava lá na arquibancada inferior. Quer dizer, isso é primeiro, isso acontecia lá na década de 70, infelizmente. E aí voltou a acontecer de novo agora.
Aí nós tivemos os dois Quer dizer, Grenais. em vez da gente evoluir, Estamos a gente tá evoluindo. buscando coisas erradas do passado pra trazer pra cá. No momento de nostalgia é tão legal, mas buscar coisa que não presta não adianta. Pelo E aí amor de tem Deus. mais. Nós tivemos agora no Clássico Grenal do Beira-Rio uma tela de proteção para as pessoas não atirarem coisas lá para baixo. Quer dizer, olha o ponto que se chega. Daqui a pouco tem que fazer uma grade para colocar os torcedores do outro lado. Jaula. Uma jaula. É lamentável tudo isso que está acontecendo e que aconteceu ontem aqui em Porto Alegre. E vamos lá, isso não é culpa do futebol, tá? Isso são culpa dessas pessoas de má índole, de bandidos se inserindo na comunidade que vai lá para torcer, na sociedade que vai lá para vibrar, que vai lá para ter esse escape da correria do dia a dia, para o entretenimento, e que acaba, infelizmente, tendo que ver isso e às vezes sendo vítimas desses bandidos Mas que também estão inseridos dentro das torcidas organizadas. Mas também temos que ter mais punição, e punição severa. Com certeza. Que isso não vem acontecendo O problema é exatamente a impunidade. Exato. Eu vou fazer, não vai dar nada mesmo. Eu me lembro que o ex-presidente do Grêmio, falecido e saudoso Fábio André Koff, usou aquele exemplo da menina, quando o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, do caso de racismo contra o Aranha, que o Grêmio foi justamente condenado, porque houve uma ofensa racial dentro do seu estádio e dentro da jurisdição da época, o Grêmio era o responsável por aquilo que acontecia dentro do estádio, mesmo identificando a torcedora, que foi o caso, aquela menina acabou com a vida dela na época, e até hoje não sei onde ela está, mas o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil devido a esse ato de racismo contra o goleiro Aranha. E o presidente Fábio André Koff, e eu comungo da mesma ideia do que havia dito lá no passado, de que se aquela ação de punição contra o Grêmio servisse de fato, primeiro, que fosse o início de uma punição que fosse se estender em outras ocasiões que acontecesse a mesma coisa, que o Grêmio estava de acordo com essa punição. Só que a gente viu é que depois ninguém mais foi excluído de competição alguma com atos de racismo dentro dos seus estádios. O Grêmio foi o único time naquela época, eu não estou defendendo o Grêmio, mas eu tô crendo em questão de justiça. O Grêmio foi punido aquela vez e excluído da Copa do Brasil porque houve um ato de racismo dentro do seu estádio. Ok, tinha que ser punido mesmo. Agora, outros casos aconteceram depois e não houve a mesma punição para os outros clubes. Então, serviu de exemplo? Não serviu de exemplo. Exatamente. Se puniu daquela ocasião. Porque, na verdade, se sempre punisse o time com exclusão do campeonato, caso houvesse um caso de racismo dentro do seu estádio, eu duvido que continuaríamos tendo casos de racismo no futebol brasileiro ou no futebol mundial se eu adotasse essa medida como uma medida permanente. Não, teve ato de racismo? Então vamos lá, está excluído da competição. Que é o que inclusive sobre a questão do Colo-Colo ontem, eu já ouvi alguns rumores que a Conmebol poderá excluir o Colo-Colo da Libertadores pela violência de ontem. Se isso acontecer e se fosse contra qualquer time brasileiro, eu teria de acordo também, porque aí serve de exemplo, como você falou. Não fica algo impune. Que é por isso que tem assalto de celular, roubo de celular, é por isso que tem assassinato, é por isso que tem violência contra a mulher, é por isso que tem tudo isso, porque não há uma punição severa para esses crimes. Feito o desabafo, 10h43, nem os destaques nós falamos ainda, nem falei dos patrocinadores.